Porque no final de contas é uma coisa praticamente validada, realmente. Você sabe que tem uma validação ali. Aí tinha aquele, nós queremos que você fique rico. Sim. E Donald Trump com o Kiyosaki. Não adianta fazer negócio com quem você não conhece, porque tem risco maior do que ser CLT. Se a empresa estiver à beira da falência, você não pode fazer nada. O brasileiro, ele tem na mente dele liderança como um elogio, como adjetivo. Porém, liderança é uma forma de se comportar, é um conjunto de habilidades. Esse está sendo o primeiro podcast e eu não poderia convidar outra pessoa. Tive muita dúvida de quem eu ia trazer, tinha várias pessoas queridas, inclusive, porém eu fiquei naquela de, rapaz, quem é que eu posso conversar sobre qualquer assunto? Aí não tinha dúvida, tinha que ser o Manuel. Uma honra pra mim, obrigado. E aí, como é que você tá, meu amigo? Melhor agora, participando dessa live, eu adoro câmera. Eu falo com a galera, né, que até em aniversário de criança, se me der o microfone, eu vou falar. Então, estamos aí. Pronto. Agora, Manuel, rapaz, a gente vai começar pela primeira pergunta que acho que todo mundo tem curiosidade e é a que eu menos conheço. Rapaz, como é que foi isso de posto de combustível? Posto de combustível, eu já nasci no ramo. Meu pai já era dono de posto. Quando eu nasci, ele fundou a rede dele, né? Meu avô foi dono de posto também, mas tudo começou com meu avô. Meu avô, ele era um vendedor, vendia peixe. A gente estava até falando sobre isso hoje, não foi, Fábio? Vendia peixe seco aqui na região, Feira de Santana e pelas circunvizinhas. Tanto que o nome CEDEP é Centro de Estoril, um nome gigantesco lá. E derivados de petróleo também. Daí para frente, ele migrou para querosene, adicionou querosene na cartilha dele de vendas. E vendendo, ele foi fazer uma visita à fábrica do querosene e ele viu que a fabricação era possível para ele. Ele falou, rapaz, eu posso conseguir uma máquina dessa, eu vou fabricar por conta própria. Daí para frente, ele passou a produzir o querosene CEDEP. Ele foi no torneiro mecânico, naquela época era bem diferente, né? Fez o orçamento do maquinário que precisava para poder enlatar querosene. E perguntou o preço. O cara falou o preço, aí esse preço eu consigo pagar com 3 meses de vendas. Tá feito. Deu a entrada, pagou a máquina e daí pra frente começou a produzir. Depois disso, as vendas foram um sucesso. Querosene vendia muito na Bahia, né? Que era um produto totalmente necessário para iluminação. Antigamente estava na época do lampião, né? Que se usava lampião para iluminar a casa. Sim. Então ele vendeu muito no interior. Isso foi em que ano? Rapaz, o ano exatamente eu não lembro. Não. Foi na década de 90? Não, aí foi na década de 50, 60. Porque no caso foi seu avô. Meu avô, sim. Isso. E daí pra frente, depois ele viu um posto de combustível e se admirou pelo movimento. As bombas naquela época, inclusive, eram manuais, né? Você empurrava pra lá, poder sair o combustível pro carro. Já viu bomba dessa? Não. Eu vi. E daí pra frente ele falou, eu vou abrir o meu posto. Falou com os sócios dele, o pessoal do CEDEP. E a galera, rapaz, posto, esse não é um ramo, eu acho que não vai dar certo. Ele, não, vai dar. E vou dizer outra coisa, vou vender 1 milhão de litros no mês. Naquela época não tinha o fluxo de carro que tem hoje, não. 1 milhão de litros. O cara abriu o posto CEDEP e conseguiu, depois de um certo tempo, alguns meses, poucos meses, vender 1 milhão de litros. Imagine. 1 milhão de litros. Foi assim que começou. Se eu for estender a história, acho que vai dar um podcast inteiro. Mas, e você, como é que você realmente quis entrar pro ramo? Porque, normalmente, a gente tem pelo menos pelo que eu tô vendo hoje em dia, tem uma relutância, né? Da galera querer seguir o mesmo caminho de pais, avós e tudo mais. Não, na verdade, eu vi de perto, né, o que é a vida de um empresário. Não é fácil, mas que a recompensa acaba sendo muito boa. Eu te digo que a recompensa do sucesso empresarial é muito maior do que o preço que você está pagando. Porém, ninguém quer pagar o preço. É uma coisa, parece bobagem, mas quando você olha ao redor, você consegue enxergar que as pessoas não querem se arriscar. Por exemplo, os sócios de meu avô, empresários, estavam com ele, queriam ganhar dinheiro, mas quando meu avô falava uma coisa que não era comum de se fazer, eles ficavam com medo. O medo atingia essas pessoas que eram do ramo. Imagine pessoas que não são do ramo, entendeu? Eu, quando criança, eu já queria ser empresário. Meu sonho, eu até revelei isso no podcast de Cleison, né? Vai ser postado essa semana.
Ele perguntou se o meu sonho de infância tinha a ver, porque no meu livro eu falo do sonho de infância, né? Sim, sim. Eu acho que você vai fazer essa pergunta também. Meu sonho de infância era ser empresário, rico e ter um físico bom, ser forte, lutar. Eu vi o filme de Van Damme e ficava louco, né? Queria ser igual a Van Damme. Van Damme, Jack Chan. Jack Chan também, mas Jack Chan já foi uma época mais posterior. Minha época aí foi Van Damme, Stallone, Arnold, Chuck Norris também, né? Chuck Norris eu não peguei, não. Chuck Norris já era mais velho. E admirava, mas eu tinha essa exigência, eu queria ser empresário, rico, queria estar em forma, né? Queria ser atleta, não queria outra coisa não, que eu percebia que muitos empresários estão fora de forma, não gostam de trabalhar isso, existe até o paradigma dentro do mundo empresarial, né? Hoje em dia, muito menos, hoje em dia isso foi quebrado, mas e quando eu era mais jovem não era assim, se você for atleta você nunca vai ser empresário, existia esse paradigma. O empresário tem que ser aquele cara que se dedica 100% à empresa, que é o perfil do empresariário, hoje em dia, né? O cara que passou o dia todo no trabalho dele, não tem tempo de qualidade para se cuidar, para cuidar da família e cuidar ao seu redor, família, amigos, tudo mais. E esse era o conceito de empresário. Mas eu tinha essa curiosidade, e como eu já possuía essa curiosidade, quando eu enxergava um grande empresário, eu começava a olhar o que é que ele fazia. Como eu já tinha um exemplo em casa, que era ótimo, e também eu via outros exemplos, né? A mídia não era como é agora, a informação, não tínhamos acesso à informação como temos agora. A gente conseguia ter acesso a esse tipo de gente por revista, jornal, geralmente era revista Caras, sabe? Eu lembro muito bem, revista Veja, era assim que a gente tinha acesso a celebridades, aqueles programas de fofoca, que hoje em dia fofoca é só besteira, mas naquela época fofoca era para você conhecer o perfil das pessoas famosas. E eu percebi, eu falava, porra, esse cara bota pra arrombar. E via Roberto Justus, o cara empresário forte, mas ele se divertia. Silvio Santos é um cara muito focado no trabalho, mas ele tinha um tempo pra família dele. Gugu Liberato, alguns empresários eles tinham o estilo de vida que você queria ter. Que eu queria ter. E eu percebia, não, se eles conseguem fazer isso, é porque existe o caminho, é porque é possível. Eles não têm nada diferente de mim, eles possuem a mesma mente, o mesmo corpo, claro que com algumas diferenças, mas as mesmas capacidades mentais e físicas que a gente tem. Porém, ele sabe alguma coisa que eu não sei, ele fez alguma coisa que eu não fiz. Eu quero descobrir o que é que ele está fazendo. Se eu estou fazendo isso e está dando errado, é porque eu errei em alguma coisa, entendeu? Eu tinha isso já na minha mente. Não sei se foi sorte, né? Mas acho que o desejo acabou me levando a essa sorte. Mas no caso, você já quis seguir o mesmo segmento da família ou você pensou em tentar Quis fazer alguma porque coisa? eu tô vendo meu pai dando certo. Um império absurdo. E meu pai tem um estilo de vida que é admirável também. Porém, eu tinha esse desejo de ser atleta. Era algo mais, entendeu? Mas eu vi isso em casa e tipo assim, meus tios... Você mora na cidade há pouco tempo, né? Não sei. Aqui em Feira? É pouco tempo, 2 anos. Pouco tempo isso. Mas meus tios também são pessoas de sucesso. Fernando Torres, Newton Torres. E conheci outras pessoas de sucesso e eu falava, não, o que eu quero pra minha vida é isso aí, porque eu quero ser empresário, quero ter sucesso. A diferença é que meu pai, ele cresceu no ramo de posto. E eu gostava do ramo de posto. Eu gosto de gasolina, eu gosto de motores. Então tem tudo a ver comigo, entendeu? Mas no caso, seus tios... um exemplo, seu pai herdou a empresa do caso do seu avô ou não? Como é que foi isso? Na verdade, é uma história longa, por isso que até não quis entrar muito, mas meu avô, ele acabou indo para o ramo da política. Depois de um tempo? Focando no ramo da política, ele também entrou no ramo da construção, realizou algumas construções. Tem um apartamento que eu estou vendo atualmente, que foi ele que construiu. Mas o foco maior dele foi política. Ele foi prefeito 4 vezes de Central, uma cidade no interior da Bahia, próximo a Irecê. Foi deputado federal também, várias vezes. E saiu fora do ramo de posto de combustível. Meu pai, ele foi frentista numa rede de postos, foi gerente, juntou dinheiro, fazia negócio, comprava, vendia carro, tudo mais, negociava, e foi juntando dinheiro, até que chegou um momento que ele mesmo criou a oportunidade para ele, que muita gente fala, a oportunidade caiu, deu sorte, não. O empresário, ele cria a oportunidade para ele. Ele criou essa oportunidade, ele juntou dinheiro suficiente para poder exercer, para esse tipo de meta estar dentro do radar dele. Que eu até falo muito nas minhas redes sociais, né?
essa meta não estava no meu radar, ainda estava muito distante. Essa meta começou a se aproximar do radar dele, por quê? Porque ele fez o que tinha que fazer para isso. Ele juntou dinheiro, que é o princípio mais forte da economia. Ele deixou de gastar com coisas que a grande maioria gasta, para ter dinheiro suficiente para fazer um investimento. Porém, não foi um investimento de comprar. Muita gente fala, vou juntar dinheiro para poder comprar um negócio. Não vai conseguir nunca. Faça o cálculo que você vai ver. Você vai juntar dinheiro para poder conseguir dar uma entrada para poder iniciar no negócio. Para você, quem sabe, financiar uma coisa. E foi o que ele fez. E daí para frente ele financiou e foi realizando negócio com muita dificuldade, porque o banco não perdoa. Hoje em dia perdoa menos, mas naquela época ainda era melhor de se fazer. Mas mesmo assim era algo difícil e surreal de se fazer, como é. E ele acabou conquistando, logrando êxito nessa tarefa dele, que foi abrir os postos dele, entendeu? E foi abrindo posto, cheirinho, melhorando cada vez mais a gestão, conseguindo enxugar mais, obter mais lucros, e daí pra frente a empresa só cresceu, sem perder o foco. Meu pai nunca perdeu o foco, até hoje a empresa só cresce. Sim. Rapaz, é longa então a história, viu? É longa. E no caso você também trabalhou com carro, com venda? Já trabalhei com isso, já vendi muito carro. Naquela live, como é que foi isso, rapaz? Sempre surgia um carro, às vezes meu carro, eu comprava o carro, eu era muito bom na compra, né? Eu sempre olhava as oportunidades, já existia internet, sempre pesquisava, perguntava, comprava um carro barato, e aparecia alguém querendo comprar, vende por quanto? Eu falo, rapaz, só vendo por esse preço. Se você comprar, eu vendo. Se você pagar, eu vendo. E nessa aí obtendo lucro, entendeu? E juntando. E por que parou? Rapaz, na verdade, eu fiz um investimento alto e acabei tornando foi um golpe. Mas você pode falar mais ou menos como é que foi? Eu acho que não é bom, não. É algo que cabe à justiça, entendeu? Tranquilo. Eu falo porque a gente também tomou um. Sim. Inclusive, quando a gente começou essa questão da parte, principalmente de audiovisual, sim, a gente tinha uma lista de pessoas que a gente sabia que poderia ajudar. Sim. Porque como eu já não tinha uma rede de contato bem legal, eu sabia quais eram as dores. E quando eu iniciei o serviço, não foi vou arriscar do nada procurar uma pessoa, não. Sim. Eu sabia tudo que envolvia as pessoas que estavam no meu redor, o que elas precisavam, e fui pela essa linha de raciocínio. Só que aí eu esqueci de uma coisa, que você tem que contar um certo período. Até porque tinha clientes que a gente almejava ter, que hoje a gente já tem, mas que precisava que a gente tivesse um pouco mais profissional. Então a gente não foi logo nele. A gente esperou um pouco, se profissionalizou com outros e depois comunicou para uma pessoa que estava em um estágio, vamos dizer assim, a gente foi botando estágios. Sim. A gente está aqui, quando a gente estiver aqui, a gente entra em contato com esse. E a gente fez isso. Aí até lá, a gente conseguiu um cliente que, do nada, assim, eu lembrei, conheci assim, por vista, vi que estava em uma necessidade muito grande, era um negócio muito fácil. Aí eu vou entrar em contato. Chegando lá, ele não era mais o dono do local, já tinha sido passado. E aí conversei com esse novo, aproveitei o embalo, né? Tá lá, expliquei que não tinha ido preparado, falei com ele, fui bem franco. Falei com ele, rapaz, eu vim aqui não com uma ideia de oferecer, mas saber se tá precisando o quê nessa linha de raciocínio aqui. Tudo ok. A gente trabalhou uns 2 meses e não recebeu. Quando foi ver, é um golpista, literalmente daqui de feira. Acontece, tem muito. Grande. Aí que outros clientes meus que já conhecem, aí falou, rapaz, você tomou pelo maior golpista da cidade. Eu disse, rapaz, ainda bem, viu? Foi pelo maior, não foi um pequeno. Acontece. E, inclusive, tomando golpe a gente aprende, né? Inclusive tem uma lição, eu tava comentando com o Fábio hoje, né? Que esses golpes, eles moldam a gente acaba aprendendo várias lições. E uma das lições no mundo dos negócios é que você deve pesquisar quem está se associando com você. Você não pode fazer negócio com qualquer pessoa, mesmo que ela seja legal, o que for, você precisa pesquisar. De preferência, se você tiver acesso à polícia, use, procure saber da polícia se existe algum passado, procure saber em algumas entidades. Hoje em dia tem muito aplicativo para você pesquisar a vida do cara, né? Tem a Lud, tem outros aplicativos que vai ter o histórico do cara. E procure perguntar aos vizinhos, procure perguntar aos amigos. Eu digo das pessoas que você vai se associar, né? Fazer negócio. Porque se você for parar para pesquisar todo mundo ao seu redor, você vai perder tempo também. Mas, no mínimo, pelo menos, você precisa ter o cuidado com quem vai se associar. Pesquisar. Referência. No comércio, Fábio aí conhece demais, advogado. Ele sabe que, por exemplo, quando o cara ele é demitido, é até exigência do sindicato dos postos também, você emitir uma carta de esqueci qual é o nome, carta de indicação,
E nessa carta você vai dizer a referência de como ele trabalhou com você, entendeu? Sim. É claro que quando ela vem a exigência do sindicato, a gente sabe que você está sendo forçado a falar uma coisa que não quer falar. Mas a carta de admissão, não, esqueci o termo, mas depois vocês pesquisam aí na internet. Carta de referência, você vai ver que vai ter o passado do cliente. E geralmente quando ele não tem essa carta, significa que o cara não... Sim, não. O cara teve algum problema, entendeu? Saiu por algum problema. Então, sempre pergunte, se você conheceu o patrão anterior do cara, pergunte também. É claro que tem cara que não tem rastro, né? Eu mesmo acabei de tomar golpe de uma pessoa que era muito difícil de rastrear, porque ela trabalhou em outros lugares que eu não tenho acesso, em locais de longe, que eu não conheço os donos. E aí, vacilo meu também, de não ter pesquisado direito, de não ter me aprofundado, acabei dando confiança e me dei mal também. Então você precisa procurar a referência da pessoa que você está se associando. Não adianta fazer negócio com quem você não conhece, porque todos têm um passado e você precisa conhecer desse passado. A gente vê no mundo do relacionamento, né? Quem não tem um relacionamento? Você aí está assistindo com certeza teve. Aí você vai olhar quem foi o ex da pessoa, sim. Se a pessoa já ficou com não sei quem, se já se envolveu com não sei quem. Com isso você tem cuidado, né? Mas na sua empresa você não tem cuidado? Aí vai acontecer o quê? Nem preciso dizer, né? Rapaz, e o engraçado é que a pessoa quer terceirizar as responsabilidades do negócio. A gente não chegou a pegar como cliente, mas a gente estava meio que pegando. E aí essa pessoa precisava de um CRM. Aí eu ofereci. Falei, não, pode deixar que eu resolvo. Você, como é besteira praticamente, eu implemento, tá tranquilo. E aí o serviço que eu ia receber mesmo era outro. Mas o que ela tinha necessidade, até porque se eu oferecesse meu serviço e ela não tivesse um CRM bom, ia ficar toda a confusão. E ela tinha muito dados que eram na parte imobiliária, ela tinha muita ficha impressa ainda, antiga. De 10, 15 anos, tudo em documento. Eu falei, podia fazer chegar, mandar uma mensagem, né, ver como é que tá. Quem sabe alguém está em um momento de investimento, você pode consultar sua base de dados antes de fazer, por exemplo, um anúncio. Aí, beleza, a gente foi fazer, expliquei tudo detalhadamente. Aí ela comprou um chip novo para poder fazer o CRM. Beleza, colocou. Depois ela reclamou porque ela queria que os clientes dela tivessem, que ela já tem contato, tivesse um CRM para poder ficar mais fácil. Aí eu expliquei de novo, se você colocar seu número pessoal e você quer ter outras pessoas cuidando da parte do CRM também, em atendimento, todo mundo vai ter acesso às conversas que vão chegar novas. Agora, explica pro povo o que é CRM, eu acho. Às vezes a pessoa não entende, né? Porque é uma ferramenta, basicamente, sim, que você consegue... Tem várias, inclusive, mas a que eu trabalho, pelo menos, é uma que você consegue filtrar e... Como é que eu posso explicar melhor? Você consegue... Para não pensar que é Conselho Regional de Medicina. Para falar que o cara está falsificando documento de conselho. Sim, porque também tem CRM, é verdade. Exato. É verdade. Basicamente, por exemplo, vou explicar um pouco como a gente fez. É o tema do mundo digital. Isso. Sim. Ela queria fazer um tráfego, um anúncio pago. E nisso ia chegar pessoas. Só que assim, quando chega essas pessoas, às vezes ela vem por mensagem no Facebook, às vezes por mensagem no Instagram e mensagem no WhatsApp. Nem todo mundo quer ter o trabalho de ficar monitorando 24 horas sim, todas as redes. Então você centraliza em uma plataforma que chega automaticamente, chega o lead. Você consegue direcionar tanto para você mesmo monitorar quanto outras pessoas. Se for funcionários, você consegue botar cargos até onde ela pode ir. Você consegue privar de que essa pessoa não consiga ver o nome e o número, aparece o nome fictício, cliente número 1, número 2 e tal, e você consegue por lá, em uma como é que se diz? Em uma linha, em um filtro, você consegue ver o estágio que aquela pessoa está, e botar lembrete, tudo, sim, fica muito mais fácil e mais básico, principalmente para fazer monitoramento, que você só precisa, às vezes, dar início à conversa, pessoalmente, quando chegar em um determinado estágio. Antes disso, você pode até botar bots para poder ter isso. Só que ela quis botar o dela pessoal. E nessa que ela botou o dela pessoal, os clientes acabaram que mandavam mensagem e os funcionários tinham acesso às mensagens, às vezes até particular dela. E eu tinha explicado várias e várias vezes. Ela disse, não, eu vou mudar o meu para o outro. E aí ficou meio que essa confusão. E aí, beleza. Quis voltar de novo ao anterior. A gente voltou.
Aí o problema que ela estava tendo é que ela não estava querendo confiar em alguém, porque se a pessoa conseguisse ter acesso ao cliente e puxasse de uma outra forma, só que aí eu sempre explicava, não, você consegue ter, dá uma certa liberdade, mas você também tem que saber até onde é que vai isso, qual é o risco, e contratar a pessoa com base, não na confiança, mas também se resguardar, pode ser contrato de confidencialidade, você pode fazer de diversas formas. Agora o que você não pode fazer é querer uma plataforma tão robusta que você fique, como é que se diz, 100% que não funcione. Protegido, porque não vai existir. Risco está para todo mundo. Quanto mais risco você corre, mais a margem de retorno para aquele risco é maior. Mas muita gente até confunde alguns riscos, né? Que eu até falo disso também, Sim, né? no livro. Tem risco maior do que ser CLT. Quando você é CLT, você possui um emprego. Claro que eu não estou tirando a importância do emprego. O emprego é muito importante, principalmente quando você quer se tornar empresário. Você viu que eu contei a história de meu pai, a história de meu avô. Todos trabalharam em empregos antes de serem empresários, para poder aprender as ferramentas dos seus ramos. Mas, quando você possui um emprego, você não tem controle sobre o que vai acontecer com a empresa. Se a empresa estiver à beira da falência, você não pode fazer nada. Se a empresa falir, você simplesmente vai esperar para ver se vai receber alguma coisa. Quando você é dono é diferente, você pode fazer alguma coisa por isso. Para você ver como o conceito de risco muda, percebeu? Sim. É muito, mas é porque as pessoas também não possuem aquele princípio de identidade, né? E aí elas não querem tomar decisões. Mas cada um com as suas escolhas. Isso é verdade. E falando nisso, como é que... Deixa eu ver... Tem uma coisa que muita gente às vezes confunde. E tem até umas perguntas que eu quero te fazer até depois, que é bem relacionada a isso, que é principalmente a questão de liderança, né, de uma empresa, e a questão de cultura. Na hora de vocês, lá na questão de postos, como é que funciona isso? Vocês têm uma cultura realmente definida ou não? E se puder falar mais ou menos a linha de que você pensa que seria uma cultura boa para poder trazer, principalmente filtrar esses profissionais, né? Cultura, na verdade, todos possuem um tipo de cultura. Cultura é o quê? Cultura é um costume, é um conjunto de hábitos. Toda empresa ela vai ter uma cultura. Porém, o que é que diferencia? Existem culturas que elas são intencionais para um certo tipo de objetivo. Por exemplo, você criou procedimentos padrões para que o atendimento aconteça de tal forma. Ou o que acontece na grande maioria das empresas é o quê? Não é isso. A pessoa fez daquele jeito, se acostumou com aquele jeito e a cultura se tornou aquela, entendeu? Sim. Mas eu posso te dizer que empresas grandes, não existe nenhuma empresa grande que não possua a própria cultura, o seu próprio procedimento padrão. Não existe. Você vê que a Rede Menor Preço é uma empresa com 75 postos, então dificilmente ela não vai ter uma cultura, com certeza ela tem. Cada empresa possui a sua cultura. E lembrando, quanto maior a empresa, melhor a cultura, entendeu? Sim. E existem uns tipos de culturas, até é difícil você comparar, porque tem empresa, por exemplo, que ela promove de uma certa forma, tem empresa que promove de outra forma, tem empresa que contrata funcionário de uma forma, tem empresa que contrata de outra forma. Então, as culturas variam demais. Eu te mostro dentro do ramo de postos empresas com culturas totalmente diferentes e de tamanhos até equivalentes, entendeu? Sim. Cada uma age de uma forma. Você falou de cultura e de que mais? E na questão de liderança, porque eu sei que está atrelado, né? Liderança, o brasileiro ele tem na mente dele liderança como um elogio, como um adjetivo. Porém, liderança é uma forma de se comportar, é um conjunto de habilidades. E algumas empresas, elas levam a cultura a liderança nessa mesma forma de interpretar. E isso gera resultados diferentes também. No meu livro eu até explico que você pode ficar rico, milionário e bilionário das duas formas. A diferença é o preço que você vai pagar antes, durante e depois. Quando você cresce como um líder, a sua liberdade é muito maior futuramente, entendeu? Quando você cresce como tirano, como um chefe, a sua liberdade diminui. Por quê? Você entra naquele jogo de facadas, né? De armações, que sempre tem alguém querendo lhe derrubar, puxar o seu tapete, e que você não pode dar nenhum vacilo, não pode abrir a guarda, que você vai cair, entendeu? Sim. Já na liderança é diferente. Não estou dizendo que na liderança você não vai ser traído, não vai existir jogo, não vai existir política. Mas que na liderança você consegue criar uma hegemonia muito maior e uma homogeneidade também muito maior dentro da sua empresa. São conceitos que podem mudar a sua forma de agir, a sua forma de ganho, a sua forma de desfruto também. Tudo isso vai mudar dentro da sua escolha, do que você fizer. Lembrando que a liderança é uma habilidade. Você não começa a líder hoje
e avança de uma forma absurda da noite pro dia. Você vai precisar trabalhar isso dia a dia. Entendeu? Uhum, sim. E no caso de vocês, porque tem esses pilares, né? Tem a questão que eu acredito que para uma empresa realmente a liderança e a cultura principalmente tem que ser muito, muito, muito mesmo bem arrochada e consciente, porque como você falou, tem questões que às vezes você imagina que está tendo um tipo de cultura e no final de contas ela está exercendo totalmente diferente. Mas você vê, eu sou vice-presidente da Menopreço, qual é o meu perfil? Aí você que vai dizer. Mas eu concordo que a liderança é muito boa e é o caminho que eu quero seguir, entendeu? Sim. Liderança é diferente. Você vai criar grupos como na Bíblia. A Bíblia é o melhor manual de liderança que existe, né? Inclusive, muitos preceitos de liderança que são usados internacionalmente vieram da Bíblia. Até a forma de você organizar é bem parecida. Grupos de 10, grupos de 100, grupos de 1.000. Já percebeu? Sim. Que tem isso na Bíblia, que isso pode ser usado na prática. Líderes que vão desenvolvendo outras pessoas, crescendo, treinando pessoas. É bem assim que funciona a cultura de liderança. É claro que existe muito mais detalhes que numa live não vai caber, né? Sim, porque às vezes fica até um pouco mais técnico. Vai ficar muito prolixo, Muito técnico. Eu falo isso porque realmente eu vejo algumas questões de algumas culturas e tem uma coisa que realmente que falam, que se eu não me engano é normas, mas não são normas. Tem uma outra palavra aí. Que é pode ser procedimento padrão, pode ser conjunto de regras. Não, é como se fosse o oposto. Cartilha, missão. Não, é como se fosse o oposto da questão das consequências de uma cultura mal gerida. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui legal. Vamos supor que você está subindo cargo na sua empresa. Sim. Você ainda não é o vice-presidente, tudo mais, tá você e outras pessoas. E aí chega um momento que você está insatisfeito, porque não está conseguindo, e pede demissão. Porém, você é um profissional muito bom e que, se te demitirem, eles vão acabar perdendo. Então, eles vão lá e lhe promovem. Sim. Aí você cria um costume na galera que entende que, se eu pedir demissão, eu consigo barganhar. Então, não vira mais uma cultura, vira não é procedimento, não. Poxa, esqueci a palavra. Vira um hábito, né? Vira um vício, na verdade, um vício. Que às vezes isso aí é justamente a falta de uma cultura bem estruturada, acaba criando esses... Mas eu acho que isso não dura muito, não, porque o mercado ele é muito brutal, entendeu? Por exemplo, o empresário ele não é um cara inocente, não é um cara que ele começou aquilo da noite pro dia, ele conhece. Quando você blefa, ele sabe do seu blefe, entendeu? E às vezes às vezes você está até falando a verdade, mas ele paga o preço. Sim. Ele, beleza, vamos ver como vai ser em você. Fazer um teste. E aí contrata outro no seu lugar. E geralmente a empresa que trabalha com liderança, ela já está treinando outro cara. Ela já tem outro cara no ponto para lhe substituir. Entendeu? E quanto melhor... ficar dependente. Isso, e quanto melhor o sistema da empresa, menos dependente ainda. Porque existem dois pilares que vão organizar a empresa, né? Por exemplo, uma franquia, ela precisa de um sistema perfeito, independente de líder. Precisa funcionar. Por quê? Ela está vendendo o método dela para funcionar com qualquer pessoa. Uma pessoa que nunca foi empresária, ela precisa ter um resultado só porque ela pagou, porque ela investiu. Então, o sistema precisa compensar esse tipo de comportamento, entendeu? As grandes franquias, elas trabalham assim. A liderança influencia? Claro. Ela vai melhorar resultados. Mas uma empresa grande, ela precisa de um sistema perfeito. Eu também falo disso no meu livro. Você precisa aprender a desenvolver esse sistema. Até porque também não é só de liderança que a empresa vai conseguir crescer, né? Ela não vai crescer e se desenvolver apenas com liderança. Ela vai precisar de um sistema também que controle tudo isso. Até porque, posteriormente, todo empresário ele faz alguma coisa que ele possa vender. Ele pode vender, se aposentar, alugar, franquear, entendeu? Então, o sistema ele é fundamental. Fundamental. E uma empresa que chega a um nível alto, ela não chega lá sem um sistema. Isso é uma falácia. Muita gente pode até dizer e tal, mas como você vai ver na prática, ela possui um sistema organizado. Eu mesmo, quando eu comecei a me interessar mais por empreendedorismo, praticamente tudo que eu olhava era questão de fundamentos e estruturação de franquia. Sim. Porque no final de contas é uma coisa praticamente validada, realmente. Você sabe que tem uma validação ali. Você tem que
ter uma previsibilidade muito boa, principalmente para poder provar a galera que vale a pena, a questão do tempo de investimento, né, que é o payback, do dinheiro. Isso, tudo que vai ser envolvido, e principalmente a questão de toda a cadeia de produção. Você tem que ter tudo bem anotadinho. Eu acredito que quando você faz isso, você consegue entender a natureza de um negócio que para outros fica muito mais fácil. Inclusive tem até uns clientes que eu conheço que muito bem de vida, e praticamente filhos que não querem herdar mesmo o ramo, vai para o lado de franquia para poder ter um negócio validado até ficar apto a montar o próprio negócio. Não, na verdade, até no meu livro eu falo disso. Sim, eu vi. Franquia é algo que é feito para empresário iniciante, entendeu? Tá com frio, aumenta a temperatura do ar. Aqui tá segurando. Tá frio mesmo. Eu vou tremer até esquentar o sangue, mas não foi não. Mas a franquia ela é feita para aquele cara que ele ainda não tomou aquela decisão firme de que ele vai empresariar por conta própria e ele ainda tem dúvidas, ele ainda precisa de um treinamento, ele não quer se prestar um emprego, mas ele tem dinheiro para pagar um sistema pronto. Sim. Vale a pena. Mas eu te digo, ainda existem franqueados que vão à falência. Sim, e claro. Existem muitos. Muito. Principalmente Porém, quem acha que... Eu te digo, a franquia é uma coisa boa, é uma forma boa de você aprender. Você vai aprender com alguém que já conseguiu chegar onde você não chegou, entendeu? Uhum. Pra falar a verdade, chegar mais longe, né? Porque o franqueado vai ganhar um percentual não tão grande. Porém, é uma boa escola. Mas não é uma escola que vai substituir o emprego. Talvez você, com o seu emprego, você consiga ter uma escola melhor até do que ter aberto uma franquia. Eu não estou desmerecendo as franquias, é algo ótimo. Para o cara que é investidor, para o cara que é profissional liberal, para o cara que ele é funcionário público, é perfeito. Até porque funcionário público ele tem a restrição, né? Que ele não pode ser empresário ostensivo. Ele precisa ser um empresário investidor oculto. Então, cabe perfeitamente. E o mundo empresarial ele não é fácil mesmo. Você precisa estudar. Com o sistema pronto é muito melhor. Até porque o emprego é isso. Você vai pegar um emprego. A cultura judaica, muitos judeus fazem isso. Eles querem começar um negócio, eles buscam um emprego dentro do ramo que eles querem, aprender por admiração. Pega o emprego mais baixo, a gente estava falando sobre isso ontem. Seja serviços gerais para ir crescendo dentro da empresa, aprendendo como é que funciona. Daí para frente vai o lanço dele. Sim. Você vai aprender dentro da prática como é. Com o olhar de funcionário que quer ser dono. A simples vontade de ser dono já muda a sua forma de enxergar o negócio. Muda bastante. Tem coisa que, para mim, como funcionário, né? Eu nunca cheguei a ser CLT, literalmente. Mas sempre quando eu trabalho para os outros, o que me incomodava às vezes é insistir em um erro ou aquela possibilidade de talvez melhorar aquilo, que eu sei que a franquia ela limita um pouco. Em alguns casos, até principalmente em divulgação, escolher, né? Você não vai poder mudar o negócio. Você está comprando um negócio validado, isso, você não vai mudar o negócio. E, inclusive, puxando um pouquinho esse lado, tem principalmente a restrição para o lado de marketing. E uma coisa que eu vejo que é bem diferente, pelo menos do que está sendo mais tradicional hoje em dia, é o marketing de post. Como é que funciona mesmo? Porque, por exemplo, você não consegue fazer muita coisa, principalmente campanha envolvendo preço. É porque, assim, o ramo de post é um ramo muito consolidado, entendeu? O digital não alcançou ainda esse ramo. O cliente, ele não sai procurando na internet, qual posto eu vou abastecer. O cliente não acorda, que vontade de abastecer um posto. Não. Ele tá arretado porque, meu carro bateu a reserva, precisa abastecer. Ladrão, aumentou o combustível. Você vê vários fatores, né? OPEP, distribuição de combustíveis em outros países, Petrobras, gestão do presidente da República, escolha do diretor, aumento do preço de frete, tudo isso vai influenciar no preço, mas a culpa é do dono do posto. Inclusive o Brasil é o país que o governo adultera o combustível, você sabia disso? Eu posso lhe provar. Você duvida? Qual o percentual de etanol na gasolina nos Estados Unidos e na Europa? Rapaz, agora você me pegou, viu? 10%. Qual o percentual de etanol na gasolina no Brasil? 27% que está sendo aumentado para 30%. Percentual de biodiesel no diesel. Nem existe isso nos outros países. No Brasil já está chegando em 26%. Você já viu do que se trata o biodiesel? Depois pesquisa o que é biodiesel. Inclusive, se eu falar isso também é muito polêmico, né? Posso ser até processado por isso. Mas, por coincidência,
Eu tô dizendo coincidência, não tô dizendo que foi algo intencional. Na casa. O lançamento do biodiesel, que foi um projeto para limpar o meio ambiente, criado pelo governo na época, né? Para limpar o meio ambiente. Colocou o biodiesel para ser o combustível que vai solucionar, que vai limpar o mundo. Do que era feito o biodiesel antes dessa mudança de lei? Quais empresas possuíam prejuízo com isso? Vamos dizer que se você entrar no leilão, é uma informação que não são todos que têm acesso, você precisa se informar com quem tem distribuidora de combustível, que distribui para os postos de combustível. Você vai ver que essa compra de biodiesel é feita através de leilão com o governo, que você é obrigado a comprar. Se você atrasar, você comprou. Se você atrasar o seu frete para você ir buscar lá o combustível, você paga por hora. Você vai pagar por hora. Seu caminhão demorou de chegar para pegar o combustível que você já comprou. Onde fica o biodiesel? No leilão do governo. Leilão do governo. E aí você paga por hora de atraso. Beleza. Quais são os maiores fornecedores de biodiesel? JBS. Coincidência. Não estou dizendo que a JBS tem nada a ver com isso. Mas o biodiesel antigamente, se você for pesquisar direito, era um material que era jogado no lixo, que a JBS precisava pagar para jogar no lixo, porque era lixo químico. E aí se tornou o biodiesel a solução do meio ambiente do Brasil. Eu te pergunto, o combustível do Brasil é limpo? O biodiesel pode ser bom para a JBS, pode ser bom para outras empresas que jogavam isso no lixo, mas é bom para o carro? É bom para o seu veículo? Você já viu o que acontece se o biodiesel ficar parado por uma semana? Você sabe o que acontece com a reação química? Vira água, fica hidratado. Você está colocando água no seu veículo a diesel no Brasil, feito pelo governo, isso é lei. O dono de posto de combustível que modificar isso, ele vai ser preso por adulteração. Se ele te vender o diesel com biodiesel zero, ele vai ser preso. E aí? Você acha que isso não é uma adulteração? Combustível não é commodity? Commodity não é uma coisa que é mundialmente igual, mas no Brasil existem leis que mudam isso. Até porque a gasolina aqui se chama gasolina tipo C, o diesel já tem outra nomenclatura. Então existe muitos desvios. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu te falo, o Brasil é um país de profissionais. Rapaz, realmente. Principalmente hoje em dia que a gente vê que tem muita gente querendo burlar algumas coisas até para poder ficar mais fáceis, né? É porque o giro no ramo de combustíveis é muito alto, né? Você está trabalhando com dinheiro que não é seu. Você vendeu um absurdo e a sua margem é minúscula. Por exemplo, quando você paga na bomba 5,80, para o dono do posto vai quanto? 50 centavos? A depender da época 30, a depender da época R$1. Mas isso de lucro. Mas não vai mais do que margem? isso, de lucro, de margem de lucro. Fora alguns outros custos. E você está trabalhando com capital provavelmente 6 vezes maior, entendeu? Sim, então se você... riscozinho, deslize, então se você sonegar, você vai ter um lucro absurdo, você vai dobrar. Percebeu? Sim. Por isso que acontece de algumas pessoas tomarem esse tipo de decisão. Mas eu te falo que o governo não perde para ninguém. Esse tipo de decisão vai funcionar por um certo tempo. Em algum momento, o bicho pega pro dono. A empresa que eu trabalho, a empresa idônea, jamais quis entrar nesse tipo de jogada, mas a gente não é dono do Brasil, né? Não é dono da cabeça do próximo, não sabe o que o concorrente está fazendo. Ele pode fazer, como pode não fazer. O Brasil é um país que tudo é possível. O combustível não é combustível. Tem que tratar de coisas com nome fictício. Ó, professor Zerhali, tamo junto. Mas no caso, vocês também trabalham com a parte de franquia eu esqueci o nome do nome que se dá, no centro de conveniência dos postos. Na verdade, é uma terceirização. Porque como os pontos são próprios, aí tá disponível para aluguel, entendeu? Sim. Mas, o interesse é apenas posto de combustível. Sim, mas em algum período já foram de vocês já tentaram entrar nesse ramo? Tentar pegar também essa fatia, vamos dizer assim, de mercado? Já sim, mas não foi interessante, entendeu? Porque no caso, às vezes acaba sendo um serviço que talvez tome, querendo assumir esse risco, às vezes é até vantajoso, olhando pela questão de até conveniência, né? Que é o próprio nome para a galera. Às vezes é vantajoso ter um preço bem acessível ali, porque força a pessoa a dar uma passada, dar uma parada. Depende. Cada um vai gerir da forma que acha melhor, entendeu?
A gente vai achar melhor até que o posto de combustível seja como é que fala, uma decoração do seu empreendimento, que vai focar muito mais nas outras coisas, mas vai de cada empresário, entendeu? Vai de cada empresário. Sim. E sobre os livros, como é que veio essa ideia desse em específico? Livro só porque, na verdade, eu sempre gostei de ler, né? Tava até conversando com o Fábio aí, parceiro, advogado, a gente fez o mesmo curso. E na faculdade eu tinha o hábito de ler, mas eu não me considerava inteligente, porque eu achava que leitura era uma coisa normal, que todo mundo lia, né? Aí eu vi o cara tirando nota boa e falo, pô, esse cara deve ler muito, velho. Quando na verdade ninguém lia, era nada, só eu que tava lendo. E minhas notas nem eram lá essas coisas. E aí, depois que eu me formei, perdi o hábito de leitura, mas depois acabei voltando, comecei a ficar curioso por algumas coisas, muito sobre religião, né? Comecei a ler muito sobre religião, já voltei lendo a Bíblia de cara, já não só para aprender sobre o conhecimento divino, mas como também para forçar um hábito de leitura, porque a Bíblia é um livro relativamente grande, né? E quando você termina ele, você já vai estar condicionado a um nível de leitura melhor, uma absorção melhor, uma velocidade melhor. E daí para frente comecei a ler. Nessa aí já bati 540 livros lidos essa semana. Mas na época que eu escrevi meu livro, já tinham 300 livros lidos. E comecei a conhecer o mundo do empreendedorismo através da literatura. Robert Kiyosaki, Donald Trump, Napoleão Hill, Ludwig von Mises, dentre outros autores. E percebi que as coisas que eles falam têm um fundamento muito forte que quando a gente coloca na prática realmente funciona. E como eu sou um cara que eu gosto muito de pôr a prova, né? Eu sou aquele cara que só acredita vendo. Eu preciso testar para poder funcionar. E realmente começou a funcionar. Eu percebi, poxa, eu acho que eu posso ajudar algumas pessoas se eu pegar o que eu fiz e colocar no livro. Se eu pegar a minha experiência juntando ao que eu já li e colocar no livro. Até porque, pelos livros que eu li, eu percebo que no Brasil existe uma carência de autores bons, entendeu? Não estou tirando mérito de grandes autores do Brasil, né? Mas eu achei que os conteúdos são um pouco rasos. Não sei se foi por uma falta de vivência dos autores sobre o que eles estavam falando. Sim. Talvez. Mas eu achei que o conteúdo do Brasil é raso, dos autores brasileiros. E aí eu falei, não, vou fazer um livro que eu acho que vai ser melhor. E ao mesmo tempo também, eu vou estar deixando um legado aqui para meu filho. Se eu morrer ou qualquer coisa, meu filho lê meu livro aí e já sabe como fazer as coisas. Como era a mente do pai. Exatamente. E ajudar outras pessoas também, né? E eu gosto de ler. Como eu gosto de ler, escrever é uma coisa natural, né? Além de perceber essa debilidade no mercado, essa fragilidade dentro do mercado, eu quis trazer algo melhor. Algo melhor no ramo de negócio. Eu digo no ramo de negócio, não estou dizendo nos outros ramos. Eu achei que o ramo de negócio precisava de uma coisa mais real, de alguém com experiência mais real. Às vezes, talvez até os outros autores possuam experiência tão real quanto, porém, talvez eles estejam com vergonha, alguma coisa, não quis passar tudo que se deveria passar, entendeu? E daí eu fiz esse manual, até porque, mesmo aprendendo, mesmo vendo meu pai e tudo mais, eu não tive uma pessoa para ficar de perto, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Eu via meu pai fazendo e copiava. Meu pai fazendo copiava e tal, mas não tinha pessoa para dar uma aula. Não existe ninguém que dê aula de negócio, né? Hoje em dia tem muito coach na internet, mas na época que eu era jovem não tinha isso. Não tem ninguém ensinando, ó, velho, para ser empresário precisa fazer isso, para ser empresário precisa fazer aquilo. Eu percebi, pô, se eu tivesse alguém para isso, eu acho que eu estaria muito mais longe, eu chegaria muito mais longe de onde eu tô. E eu posso ajudar pessoas assim, e meu filho pode precisar disso. Ou meus futuros filhos, eu já tenho 2, né, mas... Quem sabe mais. Eu tenho 2? Tenho 2 filhos. E aí, eu quis prestar essa ajuda, essa contribuição ao mundo. Tanto que também, além de livros, estou lançando mentoria, né? E aí, para poder ter essa rede, não só passar o conteúdo, como também esse tipo de aluno que procura o meu conteúdo, é o tipo de aluno que eu gosto de conviver, eu gosto de conversar, eu sempre vou aprender alguma coisa. Nas artes marciais eu também pratiquei arte marcial a vida toda. A gente possui uma máxima, né, que diz que o aluno bom é aquele que treina todo dia. O aluno excepcional é aquele que treina e luta. O aluno acima, fora da curva é aquele aluno que treina todo dia, que luta e que ensina. Porque quando ele ensina ele aprende mais ainda, e absorve mais. E eu sigo essa linha também no mundo dos negócios. Eu leio, aprendo, pratico, luto, ensino. Então, eu vou me tornar cada vez melhor, entendeu?
é algo que talvez o empresariado brasileiro ele não esteja acostumado, né? O empresário brasileiro ele tem medo, eu vou passar o meu ouro, eita, se eu passar meu ouro eu vou ficar pobre. O brasileiro, eu vou te dizer, tem empresário multimilionário que acha que vai ficar pobre porque vai passar o conhecimento. E acho que é diferente, acho que não tem... É muita falta de confiança. Acho que não influencia em nada, não. Por exemplo, teve coisas que a gente lê que inclusive é muito parecido. Principalmente, tudo começou com uma história que tu postou, acho que tu não vai lembrar. Você postou uma história de uma cesta de livros. Sim, sim. E aí, do nada, eu não tava querendo procurar alguma coisa para ler, não sabia o quê, queria alguma coisa diferente do que eu lia. Aí tinha aquele Nós Queremos Que Você Fique Rico, de Donald Trump com o Kiyosaki. Kiyosaki eu nunca tinha me interessado, Donald Trump já. Aí eu disse, eu vou ler esse aqui, pelo menos tá os dois, mato dois coelhos com a cajadada só. Fui li, rapaz... Foi aí que eu comecei a fazer a questão do curso de corretor. Então, porque fala muito sobre a questão do imobiliário. Tanto Trump quanto Kiyosaki, os dois são do setor imobiliário. Sim. Quadrante eu também. te falar, eu nunca tinha escutado falar de Robert Kiyosaki, sabe? Eu nunca tinha escutado falar de Pai Rico, Pai Pobre. Eu conheci Kiyosaki só por causa de Donald Trump. Foi pelo mesmo porque livro? Eles fizeram, exatamente, por esse mesmo livro. Nós Queremos Você Fique Rico. Eu falei, acho que é esse cara aqui. Aí fui lendo e falei, é bom, ele tem muita coisa prática, eu já fiz isso. Isso já aconteceu comigo. Esse cara é bom, vou pegar mais livros. Aí vi lá, Pai Rico, Pai Pobre. Eu falei, será que não é uma lacração? Esse título tá muito lacrador, mas eu li. E o conteúdo é ótimo. É bom, muito bom. O conteúdo é ótimo. Normalmente eu divido assim, quando eu vou ler algum livro, eu já tinha ouvido falar sobre Kiyosaki, né? Sim. Só que tem aqueles livros que são conceituais, sim, e tem os que têm fundamentos. Eu normalmente vou pelos fundamentos. Exemplo, aquele Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Eu acho um livro excelente. Então, normalmente eu gosto de mais ou menos... conceitual, né? Eu gosto de um livro... Ali é uma linha que eu gosto de até seguir um pouco. Sim, sim. Aí, quando vem para Kiyosaki, eu sabia que, tipo, poxa, deixa eu tentar ler uns mais embasados, mais fundamentais, para quando eu chegar lá eu conseguir absorver o contexto, que às vezes ele fala até nas entrelinhas. Se eu te falar, quando eu li Jim Collins... Vê muita coisa que já aconteceu comigo. Muita coisa que rapaz, teve livro que em um rompimento de uma sociedade... Eu tava lendo voltando de Recife pra cá, e eu disse assim, rapaz, tudo isso aconteceu por conta disso. Se eu tivesse lido esse livro antes, que eu tinha comprado, tava 3 livros lá. Chegou, li um e deixei ele por último, que ele tinha sido uma indicação de um amigo. Eu disse, esse aqui eu vou ler por último, porque eu quero os outros que eu escolhi, né? Se eu tivesse lido ele de cara... Não tinha dado. Aí, tá vendo? Ele poderia ter evitado um problema porque lê um livro. Será que isso não pode acontecer com você? Um livro, rapaz. Um livro pode mudar muita coisa. Você viu a notícia ontem? Meu livro chegou a 189 no Amazon. Tá perto de best-seller. E a questão de livro também, falando também um pouquinho dessa linha de Kiyosaki, né? Foi a questão do imobiliário. Lá tem aquela parte do quadrante, né? Sim. Que ele também fala sobre ampulheta, não sei se você lembra, que é a teoria da ampulheta. Inclusive ele até separa a nossa vida em tempos, né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Eu tô no segundo tempo, o Fábio já tá no segundo e indo pro terceiro, que é mais velho que eu. Mas assim, você tá no primeiro tempo ainda, você é novinho, rapaz. Aí nessa daí da ampulheta, que é como se fosse um vertical, né? Aí tá ali pobre, médio e rico. Sim. E normalmente a ideia é afunilar o meio, que é o afunilamento do meio. E depois ele fala também a questão de imobiliário, ele fala como foi todas as outras nações que passou por esse período, que vai uma coisa que eu acho impressionante de Kiyosaki, ele consegue prever todas as marés que vão vir na economia, né? Só através do setor imobiliário. Eu acho isso top demais, né? Mas eu acho que ele tem um jeito diferente. Agora, uma coisa que eu percebo, inclusive aqui em feira mesmo, é isso. Eu acho que a galera não está se atentando tanto a isso. Principalmente quando ele fala essa questão de afunilamento do meio, você vê que quem afeta é quem é classe média. O rico fica mais rico, dá um jeitinho, né? O pobre, infelizmente, não tem para onde correr. Aí por isso que até o nome do livro, né? Nós queremos que você fique rico, porque você não tem como ficar estável na classe média. Ou é rico ou vai ser pobre. E o afunilamento vai crescendo. O exemplo é a Índia, que eu acho que até inclusive no livro ele traz esse exemplo. A Venezuela, que lá praticamente não tem classe média. A China. É o rico ou o pobre. E a gente vê hoje a questão de setor imobiliário, que afeta essa questão de loft mesmo, de
de estúdios. Você vai vendo que realmente quem não tem uma condição, quem está na classe média, que não pode comprar um apartamento grande, 3 quartos, você vai vendo que ele vai optando pelas formas mais fáceis de adquirir. E aqui em Feira eu acho que vai dar um BOzinho aí mais para frente, viu? Porque está indo muito para a questão de condomínio horizontal. Você não está vendo um crescimento vertical. Sim, sim. Eu acredito que isso aí é uma questão... Mas porque também são outros detalhes aí, são particularidades da cidade, né? Alguns dados, por exemplo, que são divulgados na cidade, são divulgados apenas para alguns setores, como da construção. Eu, do ramo da construção, comecei a obter mais informações de que eu não tinha quando era uma pessoa que não era desse ramo. Eu mesmo sempre achava estranho, talvez você que esteja assistindo, talvez vocês até que estejam aqui com a gente, que eu nasci em Feira há 35 anos e o censo do IBGE de Feira sempre foi 600 mil habitantes. Você já percebeu isso? Sim. 600 mil habitantes. Não é possível, 35 anos na cidade com um crescimento desse, a população não aumente, o que é que está acontecendo? Mas é porque esse censo ele está nos votantes, ele está contando apenas as pessoas que votam aqui, as pessoas que realmente têm uma moradia eu não sei se existe outro critério além do voto, mas quando você vai olhar a quantidade de habitantes flutuantes que existe em Feira de Santana, você toma um susto. Você sabe quantos habitantes flutuantes existem na cidade de Feira de Santana? Rapaz, acho que chega a 1 milhão. 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões. Ou seja, a Feira de Santana é um pouco mais da metade do que Salvador, pô. Sim. Tem uma população que chega acima da metade, a 70% da população de Salvador. Então a cidade ela tem um crescimento absurdo e ela gera um capital absurdo. O PIB de Feira também é absurdo, entendeu? Então ela tem um potencial de crescimento. Ela é o maior entroncamento da região e por isso que ela só cresce. Você vê que o setor imobiliário é abrindo um condomínio atrás do outro, e vendendo, e vendendo, e vendendo, e não para. Não para. E você precisa lembrar também, que é uma coisa que eu acho admirável, uma coisa ótima no setor imobiliário, para quem está nele, né? Para quem não está, eu acho uma lástima. Mas você sabe que terra não multiplica. Sim. Isso é físico, isso é óbvio. Isso é filosoficamente até uma coisa óbvia de se falar, né? A terra não aumenta, a terra não está aumentando, o planeta não está aumentando. E a população está crescendo, entendeu? O que é que eu quero dizer com isso? Que cada vez a terra vai ficar mais cara. Isso. Naturalmente, isso é natural, pô. E outra, muita gente fala de valorização de imóvel. Ah, você comprou um imóvel, vai valer o dobro, não sei o que e tal. Mas cada um dá uma explicação louca. Mas a explicação correta, qual é a explicação correta? Robert Kiyosaki explica. Por que os imóveis valorizam tanto? Porque o valor diminui? Porque o valor da moeda diminui. Exatamente, porque a moeda desvaloriza. O governo pode ser direita, pode ser esquerda, mas vai desvalorizar. Por quê? Por causa do progressismo que está intrínseco dentro do Estado. Quando o Estado adota medidas progressistas, alguém vai precisar pagar essa conta. E quem paga a conta é o contribuinte. O contribuinte que ele contribui de forma o quê? Fala aí, meu advogado. De forma coercitiva. O contribuinte é forçado a contribuir. Se ele não contribuir, ele é considerado um criminoso. Ele está cometendo um crime contra o Estado, contra a federação. Sendo assim, ele é obrigado a contribuir. Aí você fala, vamos criar uma medida para ajudar os pobres. Beleza, e quem é que está pagando? Os pobres. Vamos criar uma medida para ajudar tal grupo. Quem está pagando? Todo mundo. Principalmente os pobres, porque o pobre não tem o poder de compra alto. Quem mais paga é quem tem menos poder de compra. O cara que tem um poder de compra maior, ele pode investir, ele pode ganhar mais de alguma outra forma. O cara que ganha salário não pode ganhar. Então, quando você adota uma medida progressista, é bom para quem está adotando. Para você que é político, que está com esse projeto de lei, eu vou salvar os pobres, eu vou salvar os animais, eu vou salvar os extraterrestres. Beleza. Vou votar nesse cara. Esse cara é gente boa demais, beleza. Quem tá pagando? Quem tá pagando é o povo, não é você. Você tá fazendo projeto de lei pros outros pagar. Aí é bom demais, tem coisa melhor, moço. Vou fazer um projeto de lei pra você pagar e eu vou ganhar os votos. E ainda ficar no poder, ó que beleza. É assim que o povo é enganado, por isso que eu falo no meu livro. Por isso que eu... Não, leia isso. Não vou falar explicitamente não, porque o texto... leia no meu... Tá lá no meu livro, a comparação que eu faço do político.
É nessa comparação. Não, mas realmente É bom demais, pô. Previdência social, ó, ajudar a pessoa que está idosa a se aposentar, ela contribuiu a vida toda para receber um salário no fim. Ela contribuiu um valor que vai perdendo, a inflação aumentando, comendo tudo. Quando se aposenta já não vale mais porra nenhuma. E a pessoa pode fazer o quê quando tá velha? Ela vai ter energia retada, né? Vai? Vai não, peste. Vai? Vai nada. Não vai. Não vai, ela não pode, até para reclamar vai dar trabalho. Falando nisso, a aposentadoria... É algo que dá voto, pô, ó, vou ajudar, vou aumentar a aposentadoria, você vai contribuir menos e ainda vou lhe dar mais no futuro, daqui a 30 anos, 40 anos. Mas me dê seu voto agora, viu? Rapaz, o político faz o que quiser com o povo e a mídia ajuda e você acredita. Enquanto continuar assim, sua vida não vai mudar, entendeu? Eu não vou mentir, eu não sei qual é o piso da aposentadoria. Tá sendo quanto? 5 mil, doutor? 5 mil reais. 5 mil. O piso? Não, o teto, não? Não, o teto. É isso. Teto. E o tempo mínimo para se aposentar é quantos anos, você lembra? 35? 35 de contribuição. 35. Ainda bem que a gente tem um advogado aqui monitorando a nossa palestra. 35 de contribuição, mas se a gente fizer uma conta, qualquer continha básica de 1 mais 1, juntando aquele dinheiro... Se você pegar esse dinheiro que você está contribuindo aí, investir em imóveis que eu tenho no meu portfólio, você vai receber muito mais que isso. E eu te digo mais, esse imóvel você pode comercializar depois, valendo muito mais, porque a moeda vai valer menos. Eu estou lhe falando, lhe mostrei por que vale menos. Então, chega para a loja. E tem um negócio que eu acho legal, justamente, que também para mim é um problema. Hoje em dia, normalmente a gente está morando sempre pro bairro mais próximo aqui do centro, em Feira de Santana, né? Sim. A gente não vai para por exemplo, sim, embora tá crescendo bastante, a gente fica por aqui. Você vê o que é o Zac mesmo, né? Então, o que acontece é que, por exemplo... A sua moradia precisa ser estratégica, você precisa morar próximo de tudo que você faz. Trabalho, escola, academia, senão você vai gastar dinheiro à toa e tempo. Sim, o custo pra gente fica muito mais tranquilo, a gente pode pagar muito mais caro e ter muito mais tempo e qualidade se a gente estiver perto de tudo. Exato. O trabalho é o quê? É 1 minuto, literalmente. Embora a gente trabalhe mais em casa hoje, né? Sim. Mas tem outro negócio que eu vou, que é literalmente 1 minuto. Reunião que eu faço no prédio lá também, a 1 minuto. Então, tudo pertinho, coisa literalmente rápida, a gente não tem quase custo nenhum, perde atacadão e tudo mais. Só que aí acontece é o quê? A galera às vezes está precificando, não lá, mas em outros locais, algo com o preço de valor futuro. Exemplo, aqui vai valorizar, que é o caso do Sim. Então, a pessoa já vende com aquela promessa de valorizar, então consegue vender caro. O que eu acho legal do caso do seu é que ele não é um local que ainda que está nessa projeção tão grande, tão enfatizada que nem o Sim. Então você consegue ter um negócio legal, ter uma renda legal, fazer um investimento em um imóvel que pode ser bacana e que, como a população está crescendo constantemente, automaticamente lá vai valorizar e quando valorizar você consegue ter um boom muito grande em vez de pegar um lugar que já está valorizado. Eu acho que você está falando aqui é da bolha imobiliária que criaram, né, em alguns bairros aqui em Feira de Santana, né? E realmente tem fundamento. Na verdade, Feira de Santana é um mercado diferente. Eu fui fazer uma corretagem em Vila do Atlântico, um lote na Alphaville, né? Acho que quem acompanha minhas redes sociais viu. Vendi o lote praticamente, quando eu postei o vídeo já estava vendido. Mas para você ver a diferença, esse mesmo lote que eu vendi lá, aqui em Feira de Santana, vale o dobro, pô. Sim. Lote na Alphaville, em outra cidade, o cara, acabei vendendo por 400 mil. Aqui em Feira de Santana, lote na Alphaville, e a localização daqui não é boa, velho. A localização do cara era muito melhor. 700 mil, 800 mil, que é isso, velho. O mercado de feira é louco. É a Nova York do Brasil. O metro quadrado aqui, meu irmão. Rapaz, tá puxado. Não, e pior são as avaliações dos corretores, não querendo desmerecer, né? Mas vocês precisam ter os pés no chão, pô, fazer a avaliação correta. Porque existe muita avaliação aqui louca demais. Teve um cara pedindo pra eu vender o imóvel dele, pô. Cara, eu pensei que era multinível. Vocês já participaram de multinível? Eu já fui. Você compra
pela metade do preço para vender do dobro. Beleza, mas tem um sistema, um ecossistema Sim, que tá que tem que trabalhando isso. sustentar, Agora o cara comprou o apartamento, quer ganhar como motivo. Comprou pela metade, quer vender pelo dobro imediatamente, peraí, né? Vai lá em leilão, viu? Eu falei, rapaz, onde vem essa avaliação? Não queria nem saber onde vem essa avaliação. Rapaz, daí deve ser, nem leilão a gente consegue. Na verdade, quando a gente vai olhar o mercado de leilão em outros lugares, é diferente. Você aproveita, é diferente, você aproveita sim. Não, eu acho que ele tá, né? Não sei. Pode ser que ele seja no NAC. Você conhece a história do Anunnaki? Pode ser, ele é de outro planeta e tipo assim, o dinheiro dele vale mais do que, o patrimônio dele vale mais do que de todo mundo, porque tá todo mundo no Brasil tendo a desvalorização, mas ele colocou um campo de força dentro dos imóveis dele que tá blindado de desvalorização, quem sabe, de inflação, só pode ser isso. É o famoso amor ao dinheiro. O dinheiro dele... Não, porque você vender mais caro, você pode pedir o preço que quiser, pô. Uma venda só é considerada venda quando você paga, pô, quando você recebe dinheiro. Sim. Fora você fala, tô com... Meu Fusca aqui vale 50 mil. Beleza. Quem pagou? Pagar. Robert Kiyosaki fala disso, pô. Uma venda só é uma venda quando você já recebeu o dinheiro. Enquanto você não recebeu, não passa de especulação, entendeu? É basicamente especulação. A gente foi, antes da gente pegar, na casa que a gente tá agora, né? Sim. A gente foi olhar uma. Aí lá, que a gente tá grande, tudo mais, bem legal. E a gente foi olhar uma literalmente em uma rua ao lado. Porque de lá eu não tinha visto nem placa. Por um acaso eu descobri que tava. E aí fui nessa, rapaz, sem brincadeira. Era mais ou menos do tamanho desse ambiente aqui. Sim. Um pouquinho mais comprido. O cara tava pedindo, em questão de aluguel, tava pedindo R$900. E assim... Mas às vezes ele pede esse preço baseado na localização, né? Não, mas não tinha localização, não tinha justificativa. Ele era mais comprido, mas era mais estreito. Era como se fosse da luz não, mas pelo menos do celular ali pra cá. Literalmente isso. E do lado a gente conseguiu praticamente o mesmo valor com, acho que 10 vezes o tamanho, entendeu? Então às vezes você vê que quando vai conversar, na hora que eu mandei mensagem, que eu pedi foto, aí começa a você ver os sinais. Pedir foto, não tenho, só pessoalmente. Quando chega pessoalmente, antes de eu botar o pé na porta, já começou a elogiar, dizendo que o pessoal não vai achar em outro lugar. Então você começa a ver aquela velha estratégiazinha. Emocional. Aí você já tá, como o cara já tá preparado, você já sabe que às vezes não convence nem, não vale nem a pena insistir. Tudo que ele fala, rapaz, tá bom mesmo. Rapaz, me surpreendi. Né? E por aí foi, e depois... Não, mas no mercado você sempre vai achar pessoas que estão fora da realidade, né? É normal. Todo mercado tem isso, o cara que é fora da realidade. E no seu caso que você está entrando agora na questão de consultoria, não é isso? Consultoria ou mentoria? Mentoria. Como é que está sendo? Você está tendo isso também ou nesse ramo pelo menos é um pouco mais... É um ramo que, por exemplo, a leitura, eu já conhecia por ser um leitor, né? Já a mentoria, fiz algumas mentorias, mas quando você lança a sua própria é diferente. Eu já tive alguns obstáculos que eu estou contornando agora. Por exemplo, no início, eu abri uma mentoria mais popular, que um preço mais acessível a todos. Porém, eu percebi que existem algumas dificuldades, né? Primeiro ponto é o quê? Quando você abre uma turma popular ao vivo, cada um vai ter seu horário, né? Todos no início se comprometem, não, esse horário sempre está tudo certo. No dia da aula, não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por aquilo. Aí eu tinha uma turma de 30 que chegou um momento que estava tendo só 2 pessoas. Às vezes até tinha dia que estava 20 e tudo mais. Mas que a turma foi diminuindo. Então, eu decidi o quê? Eu decidi que no preço mais popular, eu vou deixar a mentoria gravada, tudo prontinho, arrumadinho, e a pessoa compra e ela assiste na hora que ela quiser, no conforto da casa dela. Até porque é uma mentoria para iniciantes, porém, eu também tenho que analisar o preço do meu tempo. Você vê que as pessoas avaliam o preço dos imóveis pelo metro quadrado, eu estou avaliando a minha mentoria tanto pelo conteúdo quanto pelo meu tempo, como pelo valor de mercado. Talvez até pelo meu conteúdo eu não possa colocar equivalente ao que eu paguei para adquirir o conhecimento que eu tive. Se for, ninguém vai querer pagar, é um ou outro. O preço que eu paguei para chegar onde eu cheguei foi alto. Mas, avaliando o preço do mercado, avaliando o preço do meu tempo e avaliando
o que o cliente necessita. Eu cheguei a um valor que acho que será acessível ao cliente e eu também não vou perder tanto tempo para atender tantas pessoas, entendeu? Então, no popular, curso faixa azul, vai ter a versão R$300 por mês, sei lá, não sei quanto vai ficar exatamente no final. Faixa marrom 600, faixa preta 1.000, a média vai ser essa. Já você quiser me contratar para visitar sua empresa por 3 dias, se você for da Bahia, vai ter o custo do meu deslocamento, mais 10 mil por mês. E fora da Bahia, também o custo de deslocamento, mais 10 mil por mês. Porém, o custo de deslocamento para outros estados vai ter passagem e tudo mais. É algo que um preço, na verdade, está bem abaixo do que eu paguei para adquirir esse conhecimento. Mas é do meu interesse, porque eu gosto de conhecer pessoas. O Fábio falou aqui, deu exemplo, né, que gosta de pessoas, eu também gosto. Gosto de conhecer mais métodos diferentes, de poder opinar e melhorar cada vez mais novos ramos. Já tive experiências com outros ramos, foram legais, já abri empresas minhas próprias que começaram do zero e tiveram resultados bons. Já participei de multinível, vendas, tudo mais. Tudo que eu falo no meu livro eu fiz, eu pratiquei. Então é um método validado, um método que funciona. A pessoa fala, porque é filho de não sei quem, não. Quando eu vou para um carro de vendedor, meu pai não está lá comprando produto que eu vendo, não. Para falar a verdade, ele até acha uma perda de tempo, né, eu fazer isso. Eu já tenho um negócio dele, eu estou lá assim, aprendendo a venda. Então é mais difícil ainda, até porque existem gatilhos. E na verdade não é que seja mais difícil, né? Eu até explico. Você não pode perder tempo com defeitos. Eu sou baixinho. Eu sou alto. Eu sou magro, eu sou gordo. Eu sou negro, eu sou branco. Eu sou mulher, eu sou homem. Você nasceu assim, não vai mudar nada. Então não adianta reclamar, não perca tempo com reclamações. Faça. Você tem tempo para ficar reclamando? Então beleza, vai passar sua vida do jeito que tá aí e continue reclamando que você vai ser um ótimo reclamador. Quanto é o salário de um ótimo reclamador? Nada. Na verdade, alguém conhece? Na verdade é um preço alto, né? Quanto é? Ganha quanto? Só o fracasso. Pois é. Então, seja um bom reclamador, se é o que você quer. Mas, você quer ter sucesso, quer crescer na vida, pare de reclamar e faça. Não adianta, você vai ser a pessoa que você nasceu. Você pode melhorar uma coisa, fazer uma musculação, uma atividade, uma dieta e tudo mais para melhorar o seu físico, sua qualidade de vida, ou a sua estética, né? Porque nem todo mundo treina por saúde, Sim. Eu mesmo treino por estética. Então, a gente tem que falar a verdade, né? Ser sincero. Então não adianta reclamar. Não adianta reclamar, faça. Você é mulher, tem defeito por ser mulher, beleza, mas você vai ser sempre mulher. A não ser que você se sinta trans aí, quer fazer uma cirurgia e mude, mas vai ser você do mesmo jeito. Não vai mudar tanta coisa assim, não. Eu não vou nem comentar essa, a gente pega. Vamos lá, pode perguntar. E no caso nessa questão de mentoria, você tem mais ou menos assim um público definido? Eu vou falar porque assim, um exemplo. Geralmente a minha popular é para pessoa que ela está começando um negócio, ela ainda, talvez ela não tenha tomado a decisão, mas ela quer tomar essa decisão, ela está naquela dúvida, né? Naquela necessidade de aprovação de alguém, quem sabe essa aprovação não seja a minha, e aí comprou o curso. Ou aquele cara que já começou, o negócio dele, mas travou, não conseguiu avançar mais, entendeu? Sim. A mais popular é para isso. A mais avançada é para o cara que já começou, para o cara que já está melhorando, de preferência que fez a mentoria iniciante, mas que ainda precisa de uns ajustes. Já a faixa preta é para aquele cara que já fez as outras 2 mentorias, ou para aquele cara que ele já possui uma empresa e pensa em abrir uma franquia, está querendo abrir uma franquia, mas ainda não está seguro de que consegue abrir uma nova filial, entendeu? Sim. Uma nova filial do empreendimento dele, não é necessariamente franquia naquele enquadramento que a gente falou no início, de contratar. Entendeu? Às vezes quer estender o processo, né? Porque também por exemplo, você abriu a barbearia do Bruno e agora quer abrir a barbearia do Bruno em outro bairro. Pronto, você está pronto. Você é o público certo para a faixa preta. E para os outros, para as modalidades personais, para você que é empresário e quer melhorar o seu desempenho, quer melhorar suas vendas, quer melhorar o seu atendimento, quer ajustar a sua empresa, quer deixar de ser roubado. Pronto, pode me chamar. Principalmente, eu cresci muito nessa de diminuir roubo de empresa. Eu fiz coisas inéditas, foi normal. Mas tem alguma coisa que você sabe assim que fica claro quando está acontecendo isso?
Porque normalmente, porque também tem algumas coisas que às vezes é falta de processo, né? É Rapaz. falta de negligência mesmo da galera. Acho que em alguns casos chega a ser inocente, porque ninguém quer ser roubado de propósito. Mas tem gente que chega a ser realmente muito negligente de o básico não ter de Mas processo. acredite, o nosso corpo é uma ferramenta que ela pode nos ajudar como pode nos atrapalhar. E a nossa mente também. E a gente começa a criar hábitos, a criar costumes que viram vícios, entendeu? E esses vícios que vão gerar os problemas na nossa empresa. Até porque uma empresa, ela é um CNPJ que veio de um CPF, entendeu? E tudo isso vai transparecer dentro do seu negócio. Uhum. Tem uma frase que eu acho bem legal, que eu até gosto de usar, que é: do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. E acaba refletindo. Um exemplo, uma pessoa que procrastina no básico, vai procrastinar em uma coisa às vezes muito maior. Então, se você não está consciente dessas coisas, você começa a ver algumas coisas. Uma pessoa que mente por uma besteira, vai mentir por uma coisa grande quando lhe for conveniente. Então, eu acredito que dá para você pegar algumas coisas de entrelinha. Por isso que eu falo que às vezes tem gente que negligencia algumas coisas quase óbvias. Eu mesmo já negligenciei isso. É normal, porque é não... demais, né? Que a gente às vezes aprende demais quando dói. Aí, demais mesmo. Mas teve algum caso assim que... Como é que eu posso falar? Algum caso realmente muito... Tipo, muito grande, muito bem escondido que você conseguiu? Já tiveram vários casos, pô. A funcionário no Brasil tem uma criatividade absurda. É muito mais criatividade para isso do que para crescer dentro da empresa, para fazer o que se deve fazer. Você vê que o brasileiro, a escola, a cultura, faculdade, televisão ensina o quê? Que o certo é o bandido. Sim. O certo é aquele cara que faz o errado. Que o certo é o malandro é o cara que é o bom. Já vi muito isso. E tem gente que às vezes cresce com isso aí enraizado no corpo. Como é que fala aquele livro? Como é o nome do livro? Que eu até falei com você, acho que Olavo tem até um semelhante, que é como vencer um debate sem ter razão. Sim, da dialética. Pronto. Ali você consegue ver que tem vários e vários fundamentos de você ter uma malandragem ali, e quando você vai olhar outra pessoa conversando, não é que a pessoa aprendeu aquilo, mas ao ver que aqui algumas coisas vai funcionando, ela vai se sarfando de um jeito, ela vai adotando isso ali como praticamente material. Você vê a política tá dominando tudo, velho. Todo mundo sabe que política é ladrão e os caras continuam roubando cada vez mais. E o povo gostando cada vez mais do roubo. Com previsão de crescimento. O cara fala, pô, velho, se você votar em mim, se eu ganhar, eu vou lhe dar picanha e cervejinha todo fim de semana. Aí o povo tá vendo a picanha aqui. Tá recebendo, né? O povo tá desfrutando muito da picanha. Você já ganhou a rua? Nem quero. Nem quero. Você acha que tem possibilidade de melhorar ou não? Porque, infelizmente... O Brasil? Realmente, infelizmente, eu não tenho uma crença de que vai... Rapaz, politicamente eu acho muito difícil, porque assim, Nietzsche já previa isso, né, no passado. Não sei se você já leu Friedrich Nietzsche. No livro Assim Falava Zaratustra, ele criticou muitas coisas, dentre elas foi a criação da entidade que é o governo, né? Que é a entidade fictícia que é o governo. E que o governo em algum momento iria se tornar algo infreável, no qual, no momento que o governo quisesse fazer algo que seria muito bizarro para a população, ele iria fazer porque a população deveria aceitar. Como exemplo, uma lei para crianças recém-nascidas. No momento que o governo quiser fazer isso, as pessoas vão aceitar, entendeu? Sim. E acho que não está distante não, viu? Porque está cada vez mais deturpado o conceito de ética e moral das pessoas, entendeu? Uhum. Você vê que existem leis que dizem que vai melhorar a vida do ser humano, salvar a gente, quando na verdade é o contrário, entendeu? E cada vez mais a população está embrutecida, emburrecida, sabendo cada vez menos. Então, eu acho difícil isso melhorar. Porém, eu já faço essa pesquisa há um tempo, você vê que mesmo nos lugares mais socialistas, mais totalitários, você ainda consegue ser rico. Fora Cuba, né? Fora Cuba. Sim. Cuba já não tem jeito, só jogando a bomba. Mas vai dizer que eu sou... Sei lá, Selma. Eu vou dizer que você é terrorista. Vai dizer o que quiser, mas Cuba não tem solução. Mas, assim, nos outros países, mesmo
com esses regimes totalitários, você ainda consegue ser rico. Ainda tem os ricos e os pobres. Geralmente a classe média ela vai se tornando pobre, né? Mas você ainda consegue ganhar dinheiro. E ainda existem países liberais que você pode se programar para criar uma cidadania nesse país e ainda viver com seu negócio funcionando em outros países, entendeu? Sim. O meu livro fala de liberdade financeira. Eu ainda vou escrever os próximos livros que vão melhorar cada vez mais o seu conceito de liberdade financeira na prática, para você ter mais ferramentas para você praticar isso na sua vida, para você criar um negócio e ele funcionar. Claro que não é da noite para o dia, não é da noite para o dia. Repetindo, não é da noite para o dia. O seu negócio funcionar sem precisar da sua presença, entendeu? E repetindo de novo, não é da noite pro dia. Eu acho que isso é importante. Eu acho que eu vou usar essa parte aí, viu? Porque tem coisas que a gente vai ver que realmente a galera hoje em dia só age quando já não dá mais para suportar. E infelizmente já quer no imediatismo. E às vezes você tem que entender que tem que pagar o preço da consequência. A galera é imediatista, até porque o governo quer isso, quer que você seja imediatista. Quer que seja quando você está preocupado com a festa no final de semana, a bebida, a cachaça que você vai tomar, você acha que vai se preocupar com algum outro tipo de coisa? Não. O que botar aí toca, meu irmão. Cara, você tá preocupado com o quê? Cachaça, pô. É verdade. Tu sabe qual é a lei que está sendo discutida agora no tribunal? Não, e normalmente sempre tem uma polêmica por trás, né? Quando sai uma lei importante, você vê que tem alguma coisa. E quanto mais leis, pior, pô. Cortina de fumaça. Tem gente até que diz que é de direita, que é liberal e tudo mais, que é oposto à esquerda. Eu não entendo qual é essa oposição à esquerda que existe no Brasil, não, porque oposição à esquerda seria direita. E o que seria oposição à esquerda? Menos leis, mais liberdade. Aí o cara, não, eu sou de direita, tem que fazer lei pra prender vagabundo. Fala, oxi, tu é de direita, tu quer mais lei, pô? Mais leis? O Brasil tem mais lei que os Estados Unidos 3 vezes. O tanto de lei que tem no Brasil, você pode criar mais uns 5 países aí. E aí que entra quem é que vai definir o que é vagabundo, não é mais ele. Exatamente. Aí fica, você quer uma lei, a galera vai dizer, ó, isso aqui dá pra eu usar. É isso que eu ia falar. Aí o governante ouve, ele quer mais lei, beleza, eu vou fazer. Mas não vai ser exatamente o que ele pediu. Esse aqui é o jeito mais conveniente. Aí você fica mais travado, até falo com a galera, né? A galera acha que o Brasil é um país... É porque a esquerda usa muito jogo de palavras, né? E fala, não, é livre, é democrático. Democracia. Se tá falando de democracia, meu irmão, é esquerdista. Acredite. Se o cara falar que é de direita, que é bolsonarista, que é liberal, e falar democracia, é comunista, meu amigo. É comunista. Não confie, não. Democracia é termo de socialista. Se você for estudar a fundo o conceito de socialismo, os autores socialistas, Anthony Gramsci, Karl Marx, Friedrich Engels, lá da Alemanha, né, de Hitler, isso. Sim. Stalin, eu tô até com o livro de Stalin. A galera fala que sabe de esquerda e nunca lê um livro de Stalin. Rapaz, acho que tem um negócio que é o básico, não precisa nem ler livro. Sim. Inicialmente. Tem uma série se eu não me engano, até não vai pra série não, vai pra livro. Não. Série é distorção. Não, eu sei que ali tem uma distorçãozinha legal. Não lembro que se é na Netflix série mesmo, ou se não. Eu sei disso. Só que assim, você consegue pegar umas entrelinhas que você vê que tem muita coisa que tá até fazendo hoje. Isso não no lado positivo para ajudar essa galera. É justamente o contrário, para ela entender que tem alguns formatos que está sendo replicáveis e que foi 100% idêntico ao que aconteceu. Quando se fala democracia, você já é comunista. Sim. Porque você está dizendo que o povo escolhe. Mas o povo, o que o povo sabe? Não sabe. Se o governo não divulga, e como é que o povo escolhe? Vai escolher o que está... Quem escolhe é o próprio governo, pô, quem está lá, entendeu? Ele vai dizer, escolha aqui, você quer... O contrário de esquerda é direita, pô. O contrário de socialismo é liberalismo, menos leis. Você é de direita, você é contra o comunismo, então você já é contra as leis, pô. Você precisa votar em um político que vai cancelar, cancelar os projetos de lei da Câmara de Vereadores, cancelar os projetos de lei da Câmara de Deputados estadual, cancelar os projetos de lei federal da Câmara dos Deputados Federais, cancelar as leis lá do Senado, revogar leis. Isso é ser de direito, não o contrário. De quem é a sua casa? De quem é a sua casa quando você compra? De quem? Não é minha, não. Fica 3 anos sem pagar IPTU, tu vai descobrir de quem é a tua casa. De quem é seu carro? Fica sem pagar IPVA e para na vez tu vai ver de quem é teu carro. Aí fala, vivo num país democrático. Beleza. Democracia do...
Agora, a gente já falou mais ou menos sobre isso que está acontecendo. E lembrando que o pessoal que a esquerda diz que é o mentor deles, que não é, eles distorcendo as palavras dele, que Nietzsche não é esquerdista, Nietzsche era totalmente contra o Estado. O povo estava falando, Nietzsche era totalmente contra o Estado, e ele mesmo falava, se a maioria está falando, é porque está errado, a grande maioria é burra, pô. Justamente a grande maioria isso. é burra. Então, democracia, você está dizendo que é o Estado dos que não sabem nada. Sim. Democracia é a escolha da grande maioria. A maioria que não sabe zorra nenhuma. É isso. É isso, quando você vai olhar quem é a minoria hoje no país, no mundo, na verdade, você vê quem é a minoria e como é que está sendo a pior condição que quem da comanda é a maioria. minoria, pô. Quem comanda é a minoria. Que não é todo mundo político. Nessa minoria São poucos aí é cargos. verdade. É limitado. E hoje, olhando para o futuro, o que você pretende? Como é que você se vê no futuro? Já você conseguiu alguma coisa, pelo menos, do que você falou no início, que Rapaz, eu prefiro pequeno, focar né? muito no presente. Então Você não tem esse eu sou o cara sonho, que eu não. faço e depois eu faço e vou colhendo resultados. Eu não fico me preocupando demais. Eu sonho, mas eu estava até explicando ao doutor que estava aqui agora. Os sonhos, eles precisam estar perto do meu radar, né? Como eu dei o exemplo de meu pai. O sonho dele ficou perto do radar dele porque ele se preparou para isso. Ele economizou o suficiente, ele trabalhou no ramo que ele queria exercer, até aparecer a oportunidade. Muita gente fala, você está correndo de moto agora, depois dos 30. Era uma coisa que era fora do meu radar, então eu estou realizando esse sonho, que agora esteve no meu radar. Ontem aconteceu uma coisa que estava fora do meu radar, chegar ao título de best-seller. Sim. Eu não fiz o livro Pensando pensando nisso. Eu nem achava que era uma coisa muito difícil de alcançar, que inclusive ia precisar fazer campanha. Eu não fiz nenhuma campanha, pô. Inclusive, até porque eu estou insatisfeito com a editora que publicou meu livro, entendeu? Porque ela não está me repassando o dinheiro. O ranking está subindo e meu livro não sai do lugar. É algo estranho. Então eu não estou fazendo campanha nenhuma, eu só posto no Instagram e olhe lá. Mas nem ligo para poder divulgar, para fazer tráfego pago, nada disso. Nada disso. Mas meu livro, mesmo assim, chegou quase entre os 100 da Amazon, entendeu? Aí eu vou focando em coisas que estão dentro do radar. É claro que eu tenho sonhos maiores que eu estou me preparando para isso. Mas realizando tarefas pequenas. Você tem um sonho grande, mas você só vai chegar lá realizando tarefas pequenas. Ó. Como é que eu vou chegar à Lua? Para chegar à Lua, eu preciso de um transporte. Então eu preciso criar um transporte que vai chegar até lá. Então eu vou precisar inventar alguma coisa que consiga sair do chão e sair da terra e aguentar o tranco lá fora da terra. Sim. É assim que se conquista o sonho grande. Só, eu quero ter uma Ferrari, beleza. Você quer ter uma Ferrari, meu amigo? Então Você tem que vá trabalhando para aumentar a sua renda. Para conseguir manter o que tiver. Aumentar a sua renda, não é juntar dinheiro. Calcule quantos anos vão demorar para você juntar dinheiro para ter uma Ferrari. Agora, se você for aumentando a sua renda, é diferente. Como é que aumenta a renda? Emprego vai lhe dar um salário que vai pagar suas contas. Abrir um negócio vai criar um rendimento que vai aumentar. A depender do seu negócio, da forma que você faça, da intensidade que você faça. Isso vai aumentar cada vez mais. Investimentos. Pegar o que sobrou, que não está usando para nada, investir em alguma coisa que gere um retorno. E assim a sua renda aumenta. Aí beleza, quando você faz o cálculo, juntando o dinheiro de onde você está, você demoraria o quê? 500 anos para comprar uma Ferrari. Você teria que ter no mínimo 5 vidas. Então, é algo inalcançável. Mas, você passou por todas essas etapas que eu falei aqui. Aí em 10 anos você consegue. Valeu a pena? E ainda sobrando. Claro que valeu, né? Então, você precisa ser realista. É algo que eu falo no meu livro, né? Que para você atingir o nível que você sonha, você precisa pegar esse sonho e transformar em realidade. Passo a passo. Ó, quer ir para a Lua? Vamos criar o nosso transporte para chegar lá. Então, vamos aprender, melhorar, testar, colocar na prática até chegar lá. Mesma coisa do seu negócio. Rapaz, foi um prazer, viu? Tamo junto. Passou rápido demais, mas tinha mais perguntas. Já tá encerrando ali a memória. Rapaz, a gente consumiu a memória da bichinha. Mas realmente tem muito mais assunto, tem muito mais coisas. E eu sei que, principalmente por se tratar do primeiro em si episódio, não tem como a gente entrar em um assunto tão denso.
Porque até para a galera realmente consumir vai ficar muito perdido. Às vezes, primeiro tem que começar com uma coisa conceitual. Eu tenho absoluta certeza que na questão de seus livros e mentoria deve se passar muito isso. Tem o que você quer dizer, você tem que também se preocupar como é que a pessoa vai absorver aquilo. Isso. Então, isso é praticamente o pilar da questão da comunicação, né? Não é só como você fala, é como a pessoa entende. Cada Exatamente. pessoa tem um jeito. Então, por isso que a gente não entrou em alguns detalhes que eu tenho curiosidade, senão ia ficar muito burocrático a conversa. Imagina. Mas, mais uma vez, foi um prazer. Tamo junto. E em breve eu vou querer de novo. Só falar, que a gente Pronto. programa e vem.